dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu me ajeitar aqui. Mais um dia na presença, graças a Deus. Tudo bom com vocês? Vamos chegando. Bom dia a todos. Tudo bem? Todos vocês? Façam todos um excepcional dia. Eles. Lucy, bom dia a todos. Deixa eu chamar a Liz aqui. Oi, gente. Eita. Ah, tá. Esse negocinho mudou aqui, hein? O jeito de chamar a pessoa. Estranho aqui, tá diferente. Bom Bom dia. dia! Menina, o negocinho de chamar aqui para convidar para participar tá diferente. Mudou? Tava clicando ali no negócio, tava assim, você não tem convites. Oi? Bom dia, gente. Que maravilhoso já acordar assim na presença do Senhor. Já conectando a fonte, né, Vanessa? Apesar que nós já Verdade, acordamos tem um tempinho, assim, já fizemos nossos. verdade. Mas quando a gente acorda, eu não sei, né? É diferente, né? Quando você acorda, por mais que a gente já acordasse com esse princípio, né, de ser a nossa primeira menção do dia, mas quando você está se propondo a entregar isso, é diferente. Tem Diferente. um sentido bem diferente. E aí, como tá? Tudo bem? Você está bem? Eita! Eu Só não falei com maravilha, a né? Liz, eu não E falei com a Liz vocês? ontem direito, então a gente fica assim, você tá tudo bem? Você tá bem? E o pessoal, será que está colocando em prática, Vanessa? Quem está colocando em prática, gente? Pois Fala é. aí. As Boa tarefas. Todos os pergunta. dias tem tarefas. Boa pergunta. Bom dia, Vânia. Vocês estão aplicando isso na vida de vocês? Estão refletindo, né? Porque não adianta só ouvir, né? Porque ouvir entra aqui e sai aqui muitas das vezes. O mais importante é refletir sobre tudo isso, refletir sobre o que está sendo ensinado, né? Aí é que tá. Sim, com E certeza. aplicar, principalmente, refletir e Aplicar. aplicar. E aplicar. Isso. Hoje é meu dia, né? De Sim. iniciar. Tá bem perdida hoje, assim. Gente, vamos iniciar esse dia maravilhoso na presença, fazendo nosso pequeno botezinho. Quem já está aqui nos acompanhando já sabe que a gente vai fazer 3 respirações mais profundas para trazer essa noção, esse entendimento do nosso corpo e esvaziar mesmo a mente para a gente poder buscar e clamar que o Espírito Santo esteja presente conosco. Vamos lá? Então vamos fechar Vamos. nossos olhos, vamos respirar profundamente 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Importante, gente, nessa respiração é você tentar fazer pelo diafragma e não pelo pulmão, tá? Então é aquela história da barriguinha mesmo inchar, ver se a barriguinha tá indo para respirar pelo diafragma, respirar direitinho. Então vamos lá. A Ti rendemos graças, Senhor, em mais esta manhã.
porque o Senhor é bom em tudo que fazes e porque a sua misericórdia nos alcança em todos os dias. Queremos agradecer, Senhor, por esta manhã gloriosa, por mais esse dia que se levanta, por toda a oportunidade, Senhor, que se levanta junto com ela, toda a oportunidade que Tu nos deste e nos dá todos os dias. Queremos agradecer pelo dom da vida e por todos os talentos que colocaste dentro de nós, que muitas das vezes nós negligenciamos, mas, Senhor, que Tu possa nos dar sabedoria, entendimento, para que possamos acessar todos eles e fazer jus ao Seu nome. Que possamos neste dia, Senhor, ter o entendimento, acessar a sabedoria, que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente aqui e em cada lar de cada pessoa que por aqui passa, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar intimamente na vida e no coração de cada uma dessas pessoas, para que possa trazer, Senhor, a transformação de que tanto precisamos, a transformação que buscamos, Senhor, não apenas nesses 31 dias, não apenas nesses 40 dias, mas a transformação que buscamos para a nossa vida. Pois sabemos, Senhor, que quando somos transformados por Ti, tudo muda ao nosso redor e possamos, então, fazer da nossa casa e automaticamente do nosso mundo um lugar muito melhor, que busca ao Senhor em primeiro lugar. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, obrigada pela vida, obrigada por todo o entendimento que Tu nos deste, Senhor. Fique conosco, nos amparando, nos dando direcionamento, nos dando entendimento. Hoje e para todo o sempre. Já é. Amém. Vamos lá? Já é. Vamos para o que importa. Bom dia a todos que chegaram por aí. Sejam bem-vindos. Manda aviãozinho, convida mais um para estar aqui com você. Os coraçõezinhos, isso aí, gente. Coraçõezinhos para o Instagram entender que esse conteúdo é de valor e entregar. Nós estamos hoje em Provérbios, capítulo 8. Deixa eu colocar aqui. Provérbios 8. Vamos fixar isso aqui. Aí. Vou colocar esse abençoadinho aqui no suporte. Quer falar alguma coisa, Liz, antes da gente iniciar a leitura? Não. Podemos ir. Então, tá bom. Vamos iniciar aqui, então, a leitura de Provérbios 8. Hoje nós temos 36 capítulos, é um provérbio um pouquinho maior, né? E é um provérbio um pouco diferente do que vem. Sim. Né? Bem diferente do que veio até o 7. Tanto que aqui, a primeira atenção, né, que nos chama é que Salomão aqui, ele não fala mais como ele dando conselho, né? É como se a própria sabedoria falasse. Então, a gente precisa, assim, ter um entendimentozinho maior, prestar um pouquinho mais de atenção para a gente entender isso daí. Vamos lá? Eu vou ler, então, Liz, até o 13. Sim. E a gente discute um pouquinho isso aí. A primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos,
ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendeis a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros, e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei meu ensino, e não a prata, preferi o conhecimento antes do puro ouro. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo conhecimento e o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar do perverso. Uau! Uau! Então, assim, esse princípio aí, bom dia aí todo mundo que foi chegando. Esse princípio aí, ele vem bater mais uma vez em cima da sabedoria, né? Do quão importante é. E o primeiro pontinho aí que eu anotei sobre isso, que tá no 4 e 5, né? E diz que ela está suplicando, né? Em alta voz para todos os homens, dirigindo essa convocação, é um chamamento, né? Para que toda a humanidade compreenda, entenda a sabedoria. É um chamado para que todos possam acessar a sabedoria, né? E aí, quando fala sobre incauto, né? Às vezes a pessoa fica, o que seria incauto, insensato, o que quer dizer, né? Está falando das pessoas que são inexperientes, ingênuos, muitas das vezes aqueles que são devagar para compreender, que são até mesmo os incautos, os insensatos, quer dizer, os insensatos eram tidos como os pagãos e os ateus. Então, assim, é um chamamento para todas as pessoas, né? Para que todo mundo possa ter esse entendimento. Bom dia, tudo bem? Vocês estão atrasados. E aí vem falar, né, sobre os conselhos, que vai ser assuntos justos, práticos, e outro detalhe aí, que ele cita a palavra adúltera, né, que a boca não proclamará, que as palavras, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Mas aí, no caso, ele não está se apegando ao sentido sexual, ele está trazendo o sentido de toda a distorção da verdade, de toda a malignidade mesmo, de toda a falsificação, corrupção, perversidade, como ele fala ali, né? Ou perversa. Então, é nesse sentido que ele está falando da palavra. E aí ele vem discorrer mais algumas coisas, eu quero que você fala seu entendimento aí, que depois eu quero me atentar ao 13 ali. Mas aí sim. Ok. Vanessa, você já deixou bem claro, assim, como que é essa questão da sabedoria. E a gente vem falando desde do primeiro Provérbios,
que é essa busca pela sabedoria. E aí você falou outra coisa muito interessante, esse capítulo 8, ele é bem diferente dos demais. Ele exige um pouco mais de estudo, de compreensão, ele é um pouco mais complexo. Mas aí é a primeira vez que Salomão, ele fala assim de uma forma, ele usa a sabedoria como se ela própria falasse, né? Ele personifica, né, a sabedoria. Isso. Coloca ela como uma personagem. Ela é a personagem, é ela que chama, ela que clama. E aí o que que fala, eu anotei aqui também, que ela, quando fala dos portões da cidade, que ela está clamando, é o quê? Ela quer disseminar sua mensagem publicamente para todas as pessoas, com objetivos claros, falando a verdade, ela cumpre a promessa. Sim, E diferente do que a gente viu anteriormente, dos homens maus, da mulher imoral, ela tem os conselhos corretos, os conselhos inestimáveis. Quando ele fala da prata e do ouro, ele fala que a sabedoria vale muito mais que isso, porque muito mais que essas pedras preciosas, porque o valor que ela tem não se compara. Os benefícios, e aí em seguida ele vai falar sobre esses benefícios. São conselhos benignos, são conselhos para uma vida, são conselhos que vai te deter do mal, sim, vai fazer com que você não tropece e não caia em tentação, desde que você acesse essa sabedoria. E ela proclama tanto, ela convida, ela te mostra todos os benefícios, mas aí continua como aquela questão de Deus na nossa vida. Ele não nos obriga. Nós sim. temos o livre arbítrio. É igual a sabedoria, ela está aí à disposição, mas nós devemos buscá-la. Nós devemos buscá-las incessantemente, porque é algo profundo, né? Igual você falou anteriormente, nas outras lives, tem a questão do prazer imediato, tá tudo aí, é o caminho largo, que você já recebe tudo nas mãos e é fácil Sim. naquele momento. Mas para você buscar um caminho, o caminho correto, que vai te levar para o reino, o caminho que te leva a coisas excelentes, é através da sabedoria. Então é uma busca incessante, não é fácil, né? Mas nós devemos o quê? Abrir o nosso coração, esvaziar para que possamos encher dessa sabedoria, para que possamos ter essa clareza e esse entendimento. Perfeito. A gente sempre bate nessa tecla, né, Liz? E eu acho muito importante que todos entendam que não adianta a gente tentar buscar qualquer tipo de entendimento, qualquer tipo de discernimento, a gente tentar buscar a sabedoria, né? Se a gente não se esvaziar. Sim, Um copo cheio, não tem como você colocar mais alguma coisa ali, né? Você precisa se esvaziar para se encher de coisas novas, né? E aí a gente transborda esse novo, porque você transbordar coisas que estão ali, coisas imundas, né? Não tem sentido. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de que a gente precisa se esvaziar daquilo que a gente acha que sabe, daquilo que a gente acha que tem compreensão, para a gente realmente acessar essa sabedoria que é a sabedoria vertical, né? E aí, eu queria me atentar a esse 13, por quê? Porque o que ele fala? O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ele já fez mais ou menos uma relação no capítulo anterior, né, sobre coisas que o Senhor odeia e ele abomina. E sim, aqui nesse capítulo, nesse trecho, ele vem falar sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor aqui? O que ele consiste, né? Em odiar o mal. E aí você faz uma reflexão com o temor do Senhor que ele fala no capítulo 1.
no versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, assim, mas aqui a gente já discorreu sobre o que seria o temor, né? Que é sobre a questão da honra, do respeito, de você ter esse trato perante ao Senhor. E odiar o mal. Aí você precisa fazer algumas reflexões em cima disso daí. Primeiro, né? Eu até coloquei aqui 3 perguntas, né? Eu sei o que é o mal, a princípio, né? Mas o que seria o mal? Qual é o mal dentro do meu entendimento, né? Se eu for parar para refletir o que está dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu entendo, por exemplo, a gente pode pegar o caso de extremistas. Vamos pegar um exemplo bem assim, igual está acontecendo, vamos pegar lá a guerra no Afeganistão, por exemplo. Eu poderia dizer que aquilo ali é uma forma de mal, pessoas más, né, que praticam o mal. Mas será que é esse o mal que o Senhor quer nos trazer? Porque a gente sabe que Ele não quer que nós façamos nenhum tipo de julgamento, né? Não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento. Então, a gente fica pensando, né? Não é o mal da forma que nós enxergamos. A gente precisa ter esse entendimento que não é o mal que, para mim, é o mal. Às vezes, uma pessoa que te faz algum tipo de mal, esse é o mal, eu vou odiar fulano. Né? Então, assim, a gente precisa, primeiramente, fazer essa reflexão e ter esse entendimento. E aí vem, né? Eu entendo, eu sei o que é esse mal. Eu tenho esse entendimento, eu já tenho essa sabedoria para ter esse entendimento, esse discernimento do que seria esse mal. E o terceiro ponto, qual valor eu tenho dado para isso? Eu tenho realmente parado para pensar e para dar valor a essa questão? Por quê? Porque se o temor do Senhor consiste em odiar o mal, eu, como temente ao Senhor, eu preciso também, né, dentro da obediência, né, levantar esse temor, esse odiar o mal. E aí, a gente entende qual o odiar o mal à luz da palavra, né? Seria o não praticar o mal. O que é a prática do mal dentro da palavra? Jesus deixou para a gente claramente, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se você entende esse princípio, primeiro, se você sabe se amar, você sabe que você não quer nenhum mal para você. E se você precisa amar ao próximo como a si mesmo, você não quer nenhum tipo de mal para o outro. Então, é você enxergar tudo que você não quer que seja para você, você vai saber que tudo isso é um tipo de mal, né? Que você não quer nada que seja para você, você não vai querer para o outro. Então, assim, é muito amplo, claro que eu falei assim, muito superficial. Isso é muito mais amplo, é um estudo muito mais profundo, muito mais, né, como a gente falou, esse capítulo, ele merece um estudo mais aprofundado, né, uma reflexão maior. Então, que fiquem aí essas reflexões, né, para você estar refletindo ao longo do dia e tira um tempinho, dá uma outra lida no capítulo, para você compreender mais profundamente o que seria, né, dentro da luz da palavra, esse entendimento de mal. Então, assim, Liz, esse trechinho aí nos abre um leque de possibilidades. Sim. Sim, com certeza, Vanessa. E aí você falou bem claro essa questão do mal, né? Mal, várias perspectivas. Cada um pensa de uma forma. O mal, para mim, pode ser um perigo.
sim. de um determinado local. Mal para mim pode ser isso, pode ser aquilo. Para cada um tem sua concepção. Mas aí, qual é o mal que está falando? Que você trouxe bem claro, né? Essa sabedoria que a gente tanto fala. Como que eu adquiro essa sabedoria? Você precisa aproximar-se do Criador. Precisa aproximar-se de Deus. E se fala que o temor do Senhor afastar-se do mal, então é o mal que ele pregou. Vanessa falou que no anterior, no capítulo 7, falou as coisas que o Senhor abomina. Então esse é o mal que nós estamos falando aqui. É a questão do orgulho, da arrogância, mau comportamento, língua perversa, olhos altivos. Vocês lembram do capítulo lá que falava sobre isso? Que falava bem claramente sobre isso. Então, quando nós nos afastamos desse mal, nós nos aproximamos do Criador e, consequentemente, adquirimos a sabedoria que é Ele. Então, que hoje possamos refletir nessas perguntas aí e olhar assim para dentro de nós mesmos e da nossa vida, o que nos cerca. Onde que está essa raiz? Essa raiz desse mal que prejudica toda a nossa vida, que faz com que nós não conseguimos alcançar o que realmente nós estamos buscando. Aí você está num relacionamento, relacionamento conjugal, com filhos. Imagina a sua vida hoje. Onde que tem problema? Onde que está assim mais caótica? Nesse contexto, tem a sabedoria do Criador? A gente acredita que não, né? Porque quando se tem esse discernimento, quando se tem essa sabedoria, flui. Dos nossos olhos caem as escamas. A gente consegue discernir o certo e o errado. Então, se não tem sabedoria nesse contexto, principalmente nesses que estão mais caóticos, ali você consegue enxergar, se você analisar, se você olhar para dentro, as raízes do mal que o Senhor abomina. Será que tem uma língua perversa ali? Será que tem olhos altivos? Será que tem arrogância, egoísmo e outras coisas mais? E se tiver o relacionamento com aquele caos, aquela situação, quem é que consegue ir lá e mudar? Ah, não, mas está na mão de Deus. Só Deus para resolver. Quem é que está ali como personagem principal daquela cena que está acontecendo? Não somos nós? É claro que Deus é sabedoria. Nós estamos buscando direção através dele. Mas assim, se você não buscar, se você não agir, se você não olhar para dentro e ver onde que está o problema e como eu posso resolver, nada vai mudar. Nada. Nada se resolve assim do nada, gente. Ah, mas eu quero mudar fulano de tal, mas você não sabe o marido que eu tenho, você não sabe a pessoa que eu tenho, a mãe, o parente que eu tenho, ou o colega que eu tenho. Sim. Mas e você? Será que se você buscar essa sabedoria hoje, será que você atacar aquela raizinha que está lá brotando do mal, você não consegue mudar esse contexto? A sementinha aí. Será, Vanessa, que não consegue? Será que nós vamos ficar apáticos, só olhando e falando, ah, mas não tem jeito, isso só acontece comigo. Ah, mas é assim mesmo, eu tenho que acostumar. Nós estamos buscando sabedoria aqui agora. E olha quantos benefícios. Gente, ouro, prata, pedras preciosas, aos nossos olhos aqui da terra, a gente acha que é tudo. A sabedoria vale muito mais, não se compara. Até porque, né, Liz, se você adquirir todo mundo prata e você não tiver sabedoria, da mesma forma que você adquirir, você vai perder. Vai Então, perder? primeiro buscar essa sabedoria para depois alcançar essas coisas. Né? Vanessa, e a gente fala tanto sobre sabedoria, a pessoa fala assim, gente, mas que sabedoria é essa? A sabedoria é o próprio Criador. Ah, mas qual o benefício que eu vou ter com isso? Gente, é você viver uma vida em retidão, você viver uma vida que você consegue enxergar o caminho a ser trilhado. É você ter diversos desafios, que você não vai parar de ter desafios, mas você conseguir enxergar diversas oportunidades.
você conseguir enxergar a solução do problema. Você conseguir se fortalecer no Senhor de tal forma que nada consegue te parar. Que nada faz com que você desanime, que você pare, que você, sabe, perca esse sentido e se sinta vazio. É você se sentir completo. É você se sentir realizado mesmo no caos. Porque você sabe quem está do seu lado. Sentido é a palavra perfeita que você colocou aí. É você ter e dar sentido à sua vida. Porque você pode buscar tudo. Tudo que você busca no mundo, uma hora não vai ser suficiente. Se você busca a felicidade numa pessoa, quando você tiver uma pessoa, não vai ser suficiente. Se você busca a felicidade em coisas, quando você tiver aquelas coisas, você sempre vai querer outras e outras e outras coisas, e nunca vai ser o suficiente, porque é o que nós falamos aqui no começo, que a Alice citou bem aí. É um estar cheio de muitas coisas e estar vazio da presença do Senhor. Não adianta. É o que nós falamos anteriormente também nos outros capítulos. Você está envolto de coisas e pessoas, você se sente muito bem naquele momento, mas quando você estiver sozinho no seu secreto, você e você vai ter uma solidão tão grande, tão absurda, que você não vai conseguir conter aquilo ali. Um vazio tão gigante que é muitas das vezes o que leva pessoas à depressão, que leva pessoas a crises, a pânico e até mesmo aos extremos como suicídio. Por quê? Ninguém imagina o que aquela pessoa está passando, porque ela vive em volta de muitas pessoas, em muitos lugares, em muitos isso, muitos aquilo, mas ali dentro falta tudo. E o que é o tudo? É a presença de Deus. Então, não adianta você achar que não serve para nada, né? Porque tem muita gente que é arrogante, e ele até falou, né, sobre o orgulho e a arrogância. Porque esse é um dos maiores problemas das pessoas. As pessoas, elas se sentem autossuficientes e elas não são. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos nada sem a presença do Senhor na nossa vida. E por isso que nós estamos aqui fazendo esse convite para você ter esse discernimento, começar a buscar a sabedoria, né? E aí, vamos dar continuidade aqui, Lisa? Falamos alguma coisa? Vamos continuar? Quer ler aí? Sim, 14, né? Isso. Só vou retomar o 13 para a gente iniciar. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam. E eu encho os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Quer que para por aqui, Vanessa, que feche um outro ciclo ou continua? Espera aí, rapidinho. Você está no Eu estou no 26. 24, estou indo para o 25 agora. Não, mas você vai ter que fechar o pensamento aí, porque ainda continua Ok. o mesmo pensamento. Sim. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as pontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando. Oi? Eu ia falar pra Continua? você parar aí, mas vai até o final para fechar. Ok. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, assim, é porque ele vai até o 21, ele vai falando sobre uma coisa. Do 22 para frente, ele fala sobre outra coisa. Então, a gente podia fechar o pensamento lá do 13 ao 21, e depois a gente entrava aí no pensamento do 22 em diante. Sim. Aí, só para fechar o pensamento lá do que a gente estava falando, eu queria que vocês se atentassem ao versículo. Cadê o Tiana? Versículo 17. O que está escrito lá? Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontrará. E aí dá uma voltadinha lá no 12, que também está escrito: eu sou a sabedoria, em mim habita todo conhecimento, discernimento e ensino. Gente, quem é a personificação da sabedoria? Quem é a verdade? O caminho, a vida. Quem é que lógico, vai estar lá no Novo Testamento? Mas quem é essa personificação, né? A gente sabe que quem falou, conforme nesse 17 aí, eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontrará. Alguém disse que o áudio está falhando aí para você, Liz? Deixa eu tirar. Tá dando uma falhadinha assim, mínima. Mas tá dando para entender. Eu vou segurar aqui, que ele estava no suporte ali. O suporte tem um negócio embaixo, ele está no carregador, mas aí eu vou segurar aqui para ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Perfeito agora. Então tá. Então vamos lá. Então a gente sabe que Jesus é essa personificação, né? Que por mais que aqui no Antigo Testamento ele ainda não tinha vindo, mas ele já era prometido, né? O Messias ele já era prometido, já estava prometido que ele viria, né? Então, tá com eco. Agora saiu o eco.
E Mais aí, atraente. e aí você consegue entender, assim como em várias outras passagens, a gente consegue entender claramente, a gente vê claramente que se fala sobre Jesus, né? E aqui é mais uma vez que eu consigo enxergar a presença dele como a sabedoria mesmo, né? Como falando em termos da sabedoria personificada, né? Revelada como a perfeição, esse entendimento de ser Jesus, né? E aí, para fechar, né, ele fala, né, que fala mais uma vez que é melhor do que a prata e o ouro mais puro. E, gente, travou aí, o da Liso é o meu. Deu uma travada para mim aqui, foi o da Liz? Oi? Oi, tá ok aqui. Tá ok, gente? Então, ando pelo caminho da retidão em meio às veredas da justiça, ortogrando riquezas aos que me amam, oferecendo a esses prosperidade sem fim. Foi o que a gente acabou de falar, que quando a gente busca primeiramente a sabedoria, quando a gente busca primeiramente o entendimento, automaticamente, né, riquezas e prosperidade sem fim lhe serão acrescentadas. Por que que fala duas coisas diferentes, né? Porque muitas pessoas entendem que prosperidade tem a ver com riqueza, e não tem. Prosperidade tem a ver com tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa próspera é uma pessoa que ela é bem-sucedida em todas as suas áreas. Familiar, profissional, relacionamentos. Então, isso é ser próspero, não apenas ter riquezas. Porque quem tem apenas riquezas não tem nada, na verdade, né? Quer acrescentar mais alguma coisa nesse Não, fechamento tá aí? tranquilo, Vanessa. Essa questão aí da sabedoria mesmo, né? Que a gente falou sobre as áreas. Quando você tem esse discernimento, quando você busca essa sabedoria do alto, você consegue enxergar seu caos, consegue enxergar aquele problema que você tá e sabe gerir. Você tem prosperidade, você é bem-sucedido, apesar das dificuldades. E não tem nada a ver com dinheiro, né, gente? A gente tá falando aqui, primeiro Sim, buscar a sabedoria, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando se tem essa sabedoria, aí fala claro o seguinte, que até fala sobre nobres, príncipes, juízes, e que eles precisam exercer essa sabedoria para que sejam bem-sucedidos em seus reinados, em seus mandados mesmo, e que essa sabedoria ela vem junto com a honra e ela exerce, excede a questão da riqueza. Então, não é sobre dinheiro, é sobre esse discernimento de ser bem-sucedido. exatamente. Perfeito. E aí ele entra do 22 ao 36, ele vem falar a sabedoria vive para sempre. E vem falar que ela já existe desde antes da criação do mundo, né? Que ela estava lá na criação de todas as Na coisas, direção. né? E aí ele discorre sobre isso, sobre todas as coisas, né? Ó, nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existia fontes carregadas de água. Então, desde antes do princípio do mundo, a sabedoria ela já existia. E aí a gente pode pegar esses dois pontos, né? Que aí a gente entende a Trindade. Então, Sim. Jesus já estava lá, antes do início de todas as coisas, né? Antes que fossem formados os firmamentos. E aí vem falando, né, que isso aqui nada mais é do que algumas passagens até mesmo da Gênesis, da Gênesis, né, que fala sobre a formação da terra, dos campos, Sim. quando foi estabelecido os céus, quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo.
Então, é sobre isso, esse restante aí. Fica bem claro, esse restante é que, antes de tudo, antes da formação de todas as coisas, a sabedoria já estava lá. Então, é mais um atentado para a gente ficar atento, né? É um atentar para os nossos olhos, para a gente saber que se a sabedoria já estava lá, antes da formação do mundo, antes da formação de tudo, antes da nossa formação, que nós devemos claramente buscar essa sabedoria de todo o nosso coração, né? Que a gente precisa trazer a sabedoria para a nossa vida. Nas duas formas, né? Na sabedoria do saber e na sabedoria principalmente Sim. da personificação de Jesus. E aí, Liz, pode ir. E aí, Vanessa, você falou muito sobre essa questão, né? Só complementando da sabedoria, que ela já estava lá na formação. E olha, gente, se a gente parar hoje para pensar, quão maravilhoso é tudo que Deus formou, tudo que Deus fez e nos entregou. Nesses últimos versículos, fala sobre o limite que foi estabelecido para o mar, fala sobre as nuvens, fala sobre a sabedoria junto com, como se fosse um arquiteto. Sim, A sabedoria estava com ele, sendo o arquiteto de tudo que era formado. Então, quando você pega Gênesis, haja luz e houve luz, então tudo que foi formado foi a partir dela. Então, aí a gente para assim e pensa, como que é algo tão excelente, que tudo se fez a partir dela. E aí a gente traz para a nossa vida, Vanessa, como que está a sua vida hoje? Como que está a nossa vida hoje? Quando você fala de todas as áreas da vida, muitas vezes para a gente que estamos coaches, é muito claro essa linguagem, mas para quem não tem, ainda não teve essa noção, eu senti assim de falar, que áreas são essas? Como que você é feliz? Ah, você é feliz, você é pleno. Primeiro você sabe que você precisa se conectar com o Criador. Você precisa buscar essa sabedoria. Então você já fortalece um dos pilares, que é o espiritual. Daí você tem o pilar conjugal. Quem é casado, quem ainda não é, esse pilar está aí em observação. Tem o pilar dos filhos. Como que é o... Ah, mas tem um pilar só para filho, não é tudo familiar? Para vocês terem noção. Como que funciona? Como que é a importância da sua família? Ontem a gente teve uma live assim poderosa, que foi, nossa, que foi aquilo. Que foi aquilo. Que aí coloca a gente com entender o quê? Essa questão da família como base. Porque não adianta nada a gente sair daqui, ser um excelente profissional, ter isso, aquilo e aquilo outro, sendo que a nossa casa, o nosso tempo, o nosso lar, onde a gente precisa trazer essa sabedoria para dentro, porque é dali que inicia. Gente, nossas gerações. O que é bem-sucedido? Vanessa falou isso antes. Bem-sucedido não é ter riquezas, ter dinheiro. É ser sucedido de forma excelente pela sua própria próxima geração. Eu não tinha esse entendimento ontem quando eles falaram. Eu falei, gente, faz todo sentido. O que é Vanessa bem-sucedida? É a próxima geração dela que vai suceder esse legado que ela tem aqui. É fazer melhor que ela. E aí, você está treinando essas pessoas para te suceder? Para ter excelente. Como é que você quer hoje o lar, a família dos seus filhos? Você quer que seja uma família cheia de desavenças? Então precisa treinar eles agora. Precisa treiná-los agora, para que possam no futuro. Então, voltando aos pilares, o primeiro é o espiritual. Depois vem o conjugal, o seu relacionamento, porque os seus filhos só serão bem-sucedidos se eles tiverem exemplo de casa. Se você, como pai e mãe, for a coluna realmente dessa casa. Desculpa. E aí vem os filhos, que serão nossos sucessores. Vem a questão do servir. O quanto você tem servido o seu próximo? Esse é o quarto pilar. Não adianta nada. Você busca sabedoria, seu lar está completo de paz, harmonia e prosperidade. Mas e aí? O seu próximo está ali. Você está servindo? O quanto você tem se doado para abençoar alguém?
Pode se abençoar financeiramente, abençoar com conselho, abençoar de alguma forma, com um serviço, com um ato, com ajuda. Tá aí, tá livre. Então transborde, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí nós temos vários, nós temos os pilares profissional, o financeiro, o intelectual, o pilar da saúde, que é, você tem que cuidar dessa máquina que carrega sua alma e seu espírito. Se você não se ama, se você não cuida da sua saúde, pronto, os maiores desafios já virão, são as doenças. Você não consegue prosperar, você não consegue ter uma alta performance, você não consegue. Mas por quê? Porque você não está cuidando da sua máquina. Você não está cuidando do tempo que Deus te deu. Como que ele vai carregar a alma e o espírito? E aí, gente, vem esses outros pilares, depois a gente pode falar mais sobre isso, né, Vanessa? Mas só para trazer um entendimento aqui, quando você busca essa sabedoria, que você traz ela para sua vida, que ela consegue, você consegue gerir em todas essas áreas, aí sim você é pleno. Porque você olha, você faz muito em uma e a outra deixa lá abandonada. Um exemplo, você é um excelente profissional, o seu financeiro está lá em cima, tudo ok, mas aí você abandonou seus filhos. Você não tem tempo nenhum para eles. Gente, o que que isso vai gerar no futuro? Filhos delinquentes, filhos ausentes, totalmente apáticos. Por que que hoje, Vanessa estava falando, não tem nada a ver com dinheiro? Quantas famílias milionárias que os seus filhos estão em depressão, que estão tentando suicídio, porque tudo que aquela criança queria não era o dinheiro, eles queriam a atenção e instrução dos pais. É isso que a gente está querendo aqui, essa presença, esse interagir. E aí no versículo 32 fala assim, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus mandamentos. Perfeito. Perfeito, Liz. E aí, assim, só abrindo uma aspas aqui, para quem não sabe da live que a gente está falando, foi uma live que teve ontem com Paulo Vieira e a esposa dele, o Pablo e a esposa dela. Então, para quem quiser, super indicado aqui, vai lá, a live ficou gravada, que é sobre a base, né, que é a família. Então, assim, uau! A sabedoria do reino desceu ali ontem de forma sobrenatural. Então, pode ir lá assistir, quem não assistiu, porque vale muito a pena investir esse tempo buscando ali discernimento. E aí, Liz, tem uma pergunta aqui, ó. Para vocês, existe o sábio egoísta? Vanessa, você complementa aí, mas na minha visão, não existe esse sábio egoísta. Porque se ele busca a sabedoria, a gente viu lá. Para você se ater à sabedoria, você precisa aproximar do Criador. E uma das coisas que o Senhor abomina é o egoísmo. Então, como que você vai ser sábio se você pratica algo que a própria sabedoria abomina? Então, não tem como, Vanessa. Perfeito. Eu vou complementar o quê? Se você está sendo egoísta, então você precisa buscar ainda mais a sabedoria. Sim, Porque não é sábio. não existe chegar na sabedoria e ter esse tipo de comportamento, né? Não só a sabedoria, não só o egoísmo, né? Mas egoísmo, orgulho, arrogância, altivez, tudo aquilo que a gente já falou. Aldana chegando aí, ei, transbordante. Não só, né, essa questão, mas são várias questões. Uma pessoa sábia realmente que busca sabedoria, ela busca plenitude em todas as áreas e principalmente nessas questões de ser uma pessoa melhor. E a gente sabe que esse tipo de coisa não se encaixa dentro da sabedoria. E aí, eu tinha um negócio para falar, que você estava falando, eu ia complementar, só que eu não anotei, porque eu estou segurando o celular. Porque era
uma coisa importante. Mas, enfim, só... Ah, tá. O 35. Versículo 35, né? Ele vem falando, né? A partir daí que você falou do 31, né? Isso. Não, 32. E realmente, a partir daí, do 31 para frente, ele vem dando os benefícios, né? Os benefícios de você buscar, né? Fala sobre isso daí, que muitos serão felizes quem guardar os decretos, que será sábio se não rejeitar as instruções, que será bem-aventurados que derem ouvidos, né? Vigiando dia a dia, guardando com esperança as entradas da minha casa. Gente, isso aí é muito importante, tá? Porque lembra que a gente estava falando que o inimigo ele fica espreitando, ele fica Sim. vigiando. Então, ele fala que também é uma coisa para você se atentar. Vigiar dia a dia a minha porta, aguardando com esperanças ombreiras a entrada da minha casa. Então, você tem que estar vigilante o tempo todo, por mais que você esteja nesse processo, né? Ah, não, eu já estou no processo, já adquiri sabedoria e tal. Não, gente, é todo dia. O que a gente não cansa de dizer aqui é o renovo diário, é o banhar-se na fonte todos os dias, é buscar isso todo dia. É banho, gente, né? É banho. Não adianta Sim. tomar banho uma vez e achar que está limpo para o resto do mês. Não é, é todo dia, é buscar ao Senhor todos os dias, tá? E aí no 35 ele fala, porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Uau. Gente, quão grande é encontrar o favor do Senhor. Vocês têm noção? Consegue ter a noção, o discernir o que seria uma vida debaixo do favor do Senhor? Sabe? Tá realmente debaixo do favor do Senhor. Se colocar, né, nessa posição, sabe? Ser obediente, ter honra, ter esse temor, né? Então, assim, esse versículo 35, ele fala muito forte ao meu coração, porque é uma coisa que eu busco todos os dias, é estar debaixo do favor do Senhor, é pedir com todo o meu coração para que eu tenha esse entendimento, para que eu encontre a sabedoria do alto, para que eu seja uma pessoa melhor todos os dias, para que eu possa ser abençoada com favor. Porque uma pessoa que está debaixo do favor do Senhor, ela tem tudo, gente. Sim. Ela tem tudo, ela não precisa de mais nada, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, qualquer coisa, quando você passa por tudo isso, mas você passa estando debaixo do favor do Senhor, você passa de forma leve. É o que a gente sempre fala daquele versículo, né? Que com Jesus o jugo é suave, o fardo é leve. Não tem Sim. comparação, gente, não existe comparação. Esses dias, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esses dias a gente estava conversando, aí eu contei a Liz uma situação que eu estou passando ainda, né? Mas uma situação que eu estava passando aqui em casa, e a Liz falou assim, como assim você está passando por isso? Ninguém imagina que você está passando por esse tipo de situação. Porque se fosse há uma época atrás, eu estaria desesperada, eu estaria, vamos dizer assim, né, sem saber o que fazer, completamente, vamos dizer assim, louca da vida. Por quê? Porque quando você enxerga as situações, os problemas,
as coisas com os olhos do mundo, né? Muitas das vezes você não vê nem saída. Você fala assim, meu Deus, mas como assim, né? Você fala, né? Meu Deus, como assim? Mas você não entrega, né? Realmente, nas Sim, mãos de Deus. Quando você realmente entrega nas mãos de Deus, por mais desafiador que seja o problema, por mais complicada que seja a situação, você se encontra debaixo do favor. E você tem a sabedoria, você pede, né? Claro, primeiramente, você pede para que o sim, Senhor te dê sabedoria e discernimento para passar por aquilo ali. Então, você passa de uma forma suave. É o que a gente fala, não é que você vai deixar de ter aflição, né? Ninguém sim, prometeu isso. Jesus não prometeu, não, vem comigo que acabou tudo, não vai ter mais aflição. Não, né? A gente sabe que nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas da mesma forma. Só que a forma de se passar sim, por Vanessa. tudo isso é outra. Quando você começa a entender, quando você começa a discernir, quando você começa a construir o seu relacionamento com Deus, quando você se coloca na posição real de filho, que é a qual ele te deu, a qual você foi chamado, e quando você coloca Jesus como seu amigo íntimo, aquele que na alegria e na tristeza vai estar ali do seu lado, aquele que é o primeiro para quem você conta, né? Porque o que é o amigo íntimo? É aquele que na alegria e na tristeza você está lá contando, você conta com ele. Então você Sim. precisa colocar Jesus como seu amigo íntimo, né? De todos os momentos. E, e esse 35, assim, ele toca muito profundamente no meu coração por causa disso. Uau! Não tem o que acrescentar, Vanessa. Já passou Falou bastante. tudo. E é isso. E aí ele só fecha falando, né? E quem decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que desprezam amam a morte. Porque é o final, não tem jeito. Ou você busca a vida ou você busca a morte. Não tem meio termo nessa situação. É isso, Uau! gente. Que coisa maravilhosa, né? E só colocando um ponto mínimo aí no finalzinho que você falou da questão do problema e tudo. E é incrível, Vanessa, quando você adquire essa sabedoria, que você está nesse processo, né? A gente não adquiriu Sim. totalmente. Nós estamos todos os dias buscando. Você olha para os seus problemas e você considera-os pequenos, porque você sabe quem está do seu lado. E aí você olha para uma outra pessoa, a pessoa toda desesperada, contando Meu e Deus, mas alarmando, meu Deus. Aí você olha assim e fala, gente, peraí, mas esse como problema assim? dessa pessoa, gente, não faz sentido. Não faz sentido. E aí você vê o quanto que as pessoas, elas se desesperam assim e ela não vê essa direção, ela não consegue discernir. E aí você olha para você e fala assim, gente, eu não tenho problemas, eu não tenho. Isso aqui é muito pequeno perante o Deus gigante que eu tenho na minha vida e do meu lado. Não tem dinheiro que paga. Por isso que fala que o ouro e a prata e o rubi, nada disso, nada disso. É outra vida, né? É isso aí. É uma vida dentro da vida, né? Vida Dentro da nova te vida. darei. E é isso, Sim. gente. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho mais de clarificação para vocês dentro desse capítulo. Foi assim, foi desafiador estudar Foi. ele, né? Foi desafiador, mas foi incrível. Eu quero até estudar ele de novo. É assim, minha gratidão para todo mundo que esteve aqui com a gente, para todo mundo que vai assistir, né? Se você está assistindo gravado, que as bênçãos também te alcancem da mesma forma, que você busque a sabedoria. Fica o convite para estar conosco aqui amanhã, ao vivo, às 5h59. Para você não ficar tão assim desesperado, é 6 horas da manhã. É. Mas estaremos aqui, então fica o convite.
Fica o convite também, ainda está em tempo de entrar lá no desafio 40 dias de uma vida com propósito, link nas bios, na minha bio e na bio da Liz. E Liz, como sempre, gratidão, amada, você é muito amada, amada pelo Senhor, amada por mim, e Deus esteja contigo em todos os momentos. Amém. E com vocês também, gente. Deus abençoe grandemente esse dia. Façam um excepcional dia. Foi realmente maravilhoso, Rô. Deus continue abençoando a todos nós grandemente. E não esqueça, está nas suas mãos fazer um dia maravilhoso, um dia excepcional. E não esquece de refletir sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre as questões, né, para que a cada dia a gente possa subir um degrauzinho em direção à sabedoria, tá bom? Um beijo grande. Liz, quer falar alguma coisa? Beijo, pessoal. Não, só minha gratidão por estar aqui nesse processo, pelo crescimento diário. E eu convido todos vocês, e sei que essa sementinha do bem está sendo plantada no coração de cada um de nós, para que possamos dar frutos 100 por 1. E que tudo que está sendo falado aqui, gente, que nós possamos levar para a nossa vida e passar para mais uma pessoa. Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Compartilhe esse conhecimento com alguém. Ontem eu me vi compartilhando com várias pessoas, falando sobre provérbios, que eu nunca tinha falado. Eu achava muito difícil a leitura, mas aí quando você aplica e quando você ensina, você aprende 2 vezes. Muita gente precisando. Vamos lá, gente, vamos anunciar essa palavra, essa sabedoria que está anunciando nos muros da cidade e que precisa ser adquirida por nós. Gratidão, gratidão. Façam todos um excepcional dia. Um beijo, Vanessa. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Eu me sinto amada. Muito amada. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã. Amém.